Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Mais uma reflexão para vocês. Houve um mestre da Índia, ele tinha os seus discípulos e certa vez um deles perguntou para ele uma questão: como a pessoa poderia lidar com o sexo? Uma pessoa que não tivesse o controle ou até mesmo a sua vida diária, como que ele iria lidar com esse desejo em relação à espiritualidade? Aí veio a questão: é melhor fazer ou ficar se queimando de desejo? Porém, ele respondeu de uma forma clara, uma questão que eles não imaginavam. Ele voltou a pergunta para os seus discípulos e perguntou: me responde, quem é que está fazendo essa pergunta? Ou melhor, da onde vem essa questão? Ou, por que você não se pergunta aonde ou da onde essa questão surgiu? Pois é. Aí eles ficaram ali surpresos. E ele continuou: olha, se você fizesse essa questão consigo mesmo, esse pensamento te deixaria. A questão é: você sente essa necessidade de ter a sua vida sexual ativa? Ou até mesmo você lida com essa dúvida de como proceder, de como se comportar, de como colocar isso em prática na sua vida, mas eles só te dão uma questão de pesquisar a fundo em si mesmo e perceber de onde vem esse pensamento, de onde vem essa questão. E a questão é: se você conseguir se perguntar de onde vem esse pensamento desaparece. Por quê? Porque esse pensamento não tem vida própria. São estados mentais que vai fazer você acreditar naquilo que se passa na sua mente. Então, a pessoa fica: como eu lido, como eu faço? Não, pergunte-se, de onde vem esse pensamento, de onde vem essa dúvida? Ao sentir essa luxúria ou qualquer outra emoção, descubra de quem são essas emoções. Se você permanecer como eu, será percebido que não há nada além do eu, somente a consciência. Então, não há necessidade de controle. Não há. Você não é o corpo e nem a mente. Você é o ser. Medite em si mesmo e todos os seus desejos o deixarão. Aí vem outra pergunta: qual é a melhor forma de lidar com os desejos? Satisfazendo-os ou suprimindo-os? Pois é, se o desejo pudesse ser eliminado ao satisfazê-lo, não haverá mal em satisfazer tal desejo. Não haverá. Mas os desejos nem sempre eles te deixam. Eles não te deixam, muito pelo contrário. Fica marcado na sua psique um estímulo muito forte. E assim, o seu corpo vai querer de novo esse estímulo. Ele vai querer de novo. Isso pode se tornar um hábito ou um vício. Então, o desejo
um pensamento, né, na questão do sexo que a gente estava falando, é algo que a gente tem que refletir, porque não deixa de ser um pensamento, uma forma de pensamento. Mas quando você tenta observar de onde vêm esses pensamentos, você não encontra ninguém. Se você tentar simplesmente se libertar ou escapar desses desejos pela força de vontade, você estará colocando lenha na fogueira. Você estará alimentando esse pensamento. Os desejos continuam aumentando e queimando mais conforme são alimentados. Ao mesmo tempo, o remédio adequado não é a supressão forçada, uma vez que tal repressão certamente se transformará mais cedo ou mais tarde em outros desejos. Então, você ficar alimentando pensamentos, isso não vai te ajudar, não vai te livrar dessas sensações. E você pode colher consequências indesejáveis. Se o desejo existe na mente, de que adianta forçar as pessoas a se absterem? Não adianta. Então, em primeiro lugar, a mente deve ser silenciada. Você deve silenciar a sua mente. Você deve ter ali você tem que entrar dentro de si mesmo, ter uma auto-reflexão, uma introspecção de si mesmo e descobrir de onde vêm esses pensamentos. Então, os seus desejos e emoções, consequentemente, serão diluídos. Aí você pode perguntar: mas o jejum pode curar o desejo sexual? Sim, porém temporário. O jejum mental é uma ajuda real, é uma ajuda boa. Mas o jejum físico em si mesmo deve também ser um desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque o desejo vai voltar, o pensamento vai voltar. Então você precisa estar consciente que você deve ir até a raiz. A maneira correta de se livrar de um desejo é descobrir quem tem esse desejo. Qual é a fonte desse desejo? A mente não é nada além de um feixe de pensamentos. É tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você experienciou, tudo que está no passado, tudo que você vê. Isso forma a mente. São processos mentais da sua experiência. O pensamento eu é a raiz de todos eles. Quando as paixões surgirem, veja para quem elas surgem. Quando isso for encontrado, os desejos serão diluídos. E você cortará esse mal pela raiz. À medida que a meditação no ser se torna mais intensa, as tendências em relação
aos objetos dos sentidos, aos quais você vem recorrendo através das. Não dê lugar ao pensamento duvidoso. É possível destruir todas essas tendências e permanecer apenas no ser? Se você conseguir permanecer apenas no ser, não haverá nada além de você se fixar, senão quanto mais você se fixar no ser, ou dentro de si mesmo, internamente, mais esses pensamentos o deixarão. Então, não haverá a necessidade de você controlar suas paixões. A única coisa que é eficaz para você vencer esses estados mentais, esses desejos e emoções, é viver no espírito. Existem várias ferramentas, porém, a mais eficaz é você estar consciente dessas emoções, desses desejos e reconhecer de onde eles vêm, de onde eles surgem, e assim estar livre deles, separados deles, se tornar uma pessoa bem-aventurante. A questão sobre os desejos, sobre as paixões, sobre tudo aquilo que tenta fazer você reagir, a fonte é a mesma, é o pensamento, é a mente. Então, as ferramentas, as técnicas são de ajuda, porém, a forma mais eficaz de você se libertar desse ciclo é procurar pesquisar de onde vêm esses pensamentos, essas perguntas. Você pode se perguntar, mas é muito difícil. Sim, porém, não é impossível. Como está escrito nas Escrituras, nada é impossível para Deus. Então, você treinar em ter uma autoavaliação, observar a si mesmo e reconhecer de onde vêm esses pensamentos é uma técnica mais eficaz para você se livrar desses pensamentos, desejos e emoções. Para eles existir, você precisa alimentá-los. Sem o alimento da sua atenção, eles perdem a força e se desvanecem. Tá bom? Então, pessoal, concluindo, como eu lido com o desejo, o que eu faço? Eu me satisfaço ou fico em abstinência? Não. Você vai procurar a origem, você vai olhar para dentro de si e ver de onde eles surgem. Você vai bater de frente com esses pensamentos e vai tentar não reagir. Pelo menos você vai praticar não reagir, não se identificar com eles. Permanecendo no nada, no silêncio, na meditação, você encontrará a resposta. As respostas sem som. Somente a plenitude, a consciência, o silêncio, a paz. Tá bom? Vocês que gostaram do conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Um abraço a todos e paz.